dia, pessoal. Então vamos dando continuidade. Esse período de amanhã vai ser um período interessante. Até agora o Roberto Novaes, que vamos apresentar um documentário, uma palestra com o colega da Espanha, com o Maria do Barreto, e depois um momento de discussão. Para a gente não atrasar mais, na verdade, a gente chamar o Novaes. Roberto Novaes, ele é professor do Instituto de Economia da UFRJ, tem mestrado em Engenharia de Produção, doutorado em Economia da Unicamp e coordenador do projeto de aplicação através das imagens. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho nesse evento. Agradecer a coordenação pelo convite. Agradecer ao Augusto lá por resolver todos os problemas técnicos que apareceram de última hora, e ele, de uma gentileza todo especial, conseguiu, acho que, resolver todos. Vamos ver o resultado do trabalho dele aqui. Mas eu coordeno um projeto dentro da universidade que se chama Educação através das Imagens. O que é esse projeto? Esse projeto tem o objetivo de a gente pegar as pesquisas acadêmicas que são feitas na universidade e utilizá-las como roteiro, para que a gente possa fazer documentários. Porque acadêmica e apresentar as pesquisas numa linguagem que, compreensível, porque consegue, mesmo as pessoas habituadas ali, é um sacrifício danado, porque é muita reflexão, é muito teórico, Então, a ideia nossa nesse projeto é retirar alguns temas que são pesquisados na universidade para que a gente possa transformá-los em imagem. E eu vou apresentar durante esse período todo 3, 4 trabalhos, Os temas que nós trabalhamos nesse projeto, que a gente faz esse exercício, são temas relacionados ao mundo do trabalho. São pesquisas, a universidade faz várias pesquisas. Nós selecionamos o mundo do trabalho, nós queremos discutir o mundo do trabalho. Principalmente a questão da precarização e intensificação do trabalho e da saúde do trabalhador, as consequências disso na saúde do trabalhador. Então esse é o tema. Então hoje, aqui o tempo é relativamente curto, eu já vou passar direto ao nosso assunto, mas poderia discutir um pouco com vocês sobre isso, E esses trabalhos que nós desenvolvemos no interior desse projeto é um trabalho que está articulado com os movimentos sociais. São demandas que vêm do movimento sociais, que a universidade absorve, do movimento sindical, que a universidade absorve e transforma a imagem e devolve como produto para que a gente possa fazer dentro da universidade, a gente chama extensão universitária. É levar para as escolas, levar para os movimentos, disponibilizar esse material. Todo esse material que eu vou apresentar está disponibilizado no YouTube. A gente não faz cinema, Muitas vezes as pessoas que estão falando, o cineasta que está chegando. Não sou cineasta, não, eu sou educador. A ideia minha é como utilizar a imagem na educação, não é fazer o cinema, Como utilizar a imagem na educação. Esse é o desafio. Então, agora pela manhã, nós selecionamos um documentário que vai tratar a questão relacionada a uma pesquisa que foi feita por alguns professores da USP, em São Paulo, da Universidade de São Paulo, coordenada pelo Rodolfo Vilela, sobre o ambiente de trabalho e o trabalho de uma categoria que é de fundamental importância e que tem algumas particularidades e especificidades, que são os trabalhadores cortadores de cana, dentro das usinas modernas de produção de açúcar e álcool. Como vivem esses trabalhadores, como trabalham esses trabalhadores, quais são as consequências desse trabalho na saúde dele. Esse é o tema central do nosso documentário, que se chama Linha de Corte. Vocês poderiam perguntar para mim, mas linha de corte, por que esse título, linha de corte? Porque o trabalho no canavial é feito em corte, corte em linha de cana plantada, Então ele vai com o facão cortando na linha. Por isso se chamou linha de corte. Eu estou dizendo isso, porque muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, entendeu? Quer dizer, com esse tipo de trabalho que tem as suas particularidades e especificidades, para que a gente entre nesse mundo da usina. Então nós vamos tratar de trabalhadores que estão cortando o corte em linha. Antes de entrar no mundo do trabalho, eu queria apresentar uns slides para discutir um pouco o processo de trabalho como para depois passar o documentário. Eu tenho aqui 40 minutos, eu acho que vai dar tempo. O documentário são 20 minutos apenas, E mais 5 minutos eu faço uma rápida apresentação aqui do que é o processo de trabalho
e a gente entra no mundo da usina. Então, quando eu falo, entra no mundo da usina, pelo lado do empresário, é o mundo da tecnologia, da eficiência, né? Do lucro, né? De uma racionalidade, de uma lógica de gestão, né? Que está voltada para o lucro e muitas vezes está voltada para a morte, pela intensificação e precarização do trabalho, né? Então eu não quero tratar do lucro, quero tratar da questão, né, da precarização desses trabalhadores, né, da vida desses trabalhadores, né? Então vamos apresentar aqui, olha, eu sou péssimo para mexer com essa tecnologia, mas acho que vai dar certo. Então, mudança no sistema de corte, inovações tecnológicas. Aqui é o perfil desses trabalhadores. Nós vamos tratar aqui de trabalhadores que têm uma característica. Aparentemente, né, você pode olhar assim, são pessoas com uma certa idade, né, mas essa fisionomia desses trabalhadores são todos jovens, né? Há uma preferência de empregar trabalhadores jovens de 19 a 25 anos, né? Quer dizer, essa fisionomia de trabalhadores mais velhos já é consequência de um desgaste laboral que se tem. Uma outra característica desses trabalhadores é que a grande maioria deles são migrantes, que vêm do Nordeste para cortar cana na safra da cana de São Paulo, que começa em abril e vai terminar só em dezembro. São trabalhadores migrantes que deixam suas famílias no Maranhão, no Piauí, na Paraíba e vêm morar em São Paulo em alojamentos para fazer o corte da cana. Então são essas as figuras com quem nós vamos trabalhar. Vem e vai morar onde? Em alojamentos, né? Poucos vêm com a família, traz a mulher, que a mulher é uma ajuda importante para ele, para lavar a roupa e tal, senão ele vai ter que fazer serviço, e vão morar em alojamento nessas condições. Aí são alojamentos, alguns alojamentos são da própria usina e outros alojamentos são casas alugadas por um grupo de trabalhadores ou pelo empreiteiro da mão de obra que os arregimenta lá no Nordeste para vir cortar cana. Isso, reparem que são todos trabalhadores jovens, né? Uma cena. Bom, o corte da cana significa o seguinte, né? Para você ter um rendimento maior no corte, você tem que queimar a cana. Então a usina providencia a queima da cana. Por exemplo, se a usina vai falar o seguinte, a turma A vai cortar cana no talhão tal, então a usina prepara na noite anterior ao corte a queima da cana. Então tem todo um sistema da usina, que o trabalhador chegando nesse talhão, a cana já está queimada. Né? Então aí um trabalhador lá botando fogo no canavial. Bom, a gente imagina essa intensidade de fumaça que sai, né, que vai impregnando toda a região. Que a gente tem constatado, quando começa a queima da cana em São Paulo, basicamente você tem um aumento nas filas de idosos, crianças nos hospitais com doenças respiratórias, alérgicas, uma série de coisas desse tipo, né? Bom, aqui tem um bombeiro, né, para cuidar do... olha a fuligem que sai dessa cana. Aí começa o dia, a jornada. Queimou a cana, a usina providenciou isso, aí o trabalhador, às 5 horas da manhã, sai um ônibus que vai recolher os trabalhadores de uma turma, né? O trabalho na cana é em turma, são 50 trabalhadores em média por turma, que é o ônibus, né? Então o empreiteiro, ele cuida do ônibus, e esse ônibus ele contrata, ele é responsável por fazer a vigilância de 50 trabalhadores. Então esse ônibus passa de madrugada pela cidade, às 5 horas da manhã, que a gente fez a filmagem, e leva esses trabalhadores para a usina. Aí vem a usina para fazer a ginástica laboral, que eles falam, né? Aí pega os trabalhadores lá, em 10 minutos fazem um exercício que a gente está chamando de exercício de aquecimento. É impossível você fazer uma ginástica laboral com todos esses apetrechos aí, entendeu? O cara com polaina, bota, roupa, máscara, chapéu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, vai embora, já fez ginástica laboral. Não tem eficiência no trabalho, mas tem uma eficiência propagandística para a empresa. A empresa está cuidando dos trabalhadores ao fazer a ginástica laboral. Então aqui tem uma professora de educação física, o ônibus está lá com uma turma de 50, esse ônibus recebe aí onde é que a usina queimou a cana e vai em direção a essa cana queimada. Então você tem uma turma de 50 trabalhadores, né? Bom, aí o cara chega lá no canavial, ele vai cuidar do ambiente de trabalho, e aí começa o ciclo da produção. Aqui ele vai ter que, tá vendo a cana está toda queimada já, né? Então ele vai ter que, o ciclo da produção o que é? O trabalhador vai, abraça a cana, corta embaixo,
libera em cima, anda e vai jogar essa cana no chão, e depois no final do corte ele vai passando para tirar a ponteira da cana. A usina não recebe a cana com ponteira, aquelas palhas que tem em cima da cana, porque ali não tem açúcar. Ali diminui a produtividade, então o trabalhador tem que cortar isso, nós vamos ver isso agora. Então está cortando aqui embaixo, aqui é uma imagem mais detalhada, os apetrechos, né, a luz, a colônia, a porta, a temperatura de 40 graus. Está cortando embaixo, aqui tem uma coisa interessante, por exemplo, se ele cortar a cana e deixar esse toco aí, ele tem uma multa. Ele não pode, tem que cortar rente ao solo, porque chegou um químico na usina e falou o seguinte: olha, se você deixar esses 20 centímetros aí de toco de cana, é aí que concentra a maior quantidade de açúcar na cana. A usina vai perder não sei quantos milhões. Então tem que disciplinar o trabalho, tem que cortar mais embaixo. Cortar mais embaixo significa ele fazer uma flexão maior com o tronco. Então isso vai começar a prejudicar a saúde dele. Imagina, são 3.000 movimentos que eles fazem, né, para cortar a cana rente ao solo, para eliminar esse problema, né? Aí ele cortou a cana, agora ele vai carregar a cana, vai jogar a cana ali e vai cortando a ponteira da cana, né? Então aí depois, no final do dia, passa um fiscal que vai fazer a medição, o contador, o apontador, de quanto ele cortou de cana. Então aí, por exemplo, se eu sou o seu Antônio, estou cortando cana, aí eu terminei, cortei toda essa metragem de cana aqui. Aí eu pego uma cana dessa, boto o meu número aqui e vou embora. Aí vem o apontador. O apontador da usina tem um compasso, vai virando e vai medindo. Aí mediu lá, vamos supor, seu Antônio aqui cortou 300 metros de cana. Bom, se o apontador chegar lá e falar, não, cortou 300, mas vou botar 200. Bota 200, vai receber por 200. E não tem como fiscalizar. O que sai de roubo nessas medições é uma coisa impressionante, né? Bom, aí está aí o compasso, vou passar rápido. Aí o trabalhador está cansado, começa a ficar cansado no final do dia, então a usina prepara um produto aqui, né? E na pesquisa que nós fizemos em Ribeirão Preto com a Vigilância Sanitária, uma das agentes de saúde questionou a usina e falou: escuta, o que vocês estão dando para os trabalhadores? Não, é um produto que a usina faz aqui mesmo. Tem autorização da Anvisa? Não, não tem. Ninguém sabe muito bem o que é, mas é um energético. O cara corta 15 toneladas de cana por dia sem sentir dor no corpo. Então ele quer tomar 2, 3 vezes esse energético aí, né? E aí a gente vai desvendando o mundo do trabalho a partir dessas imagens, né? Programa de EPI. Programa de EPI, né? A usina é obrigada a dar. Um facão desse dura um mês. Depois de um mês ela não repõe. Aí a produtividade cai ou o esforço físico tem que ser maior pela qualidade do equipamento. Muitas vezes eles compram um facão, entendeu? Porque tem que ter o rendimento. Cortou cana? Olha, pronto. Então, se eu estiver mentindo, você me fala, né? Conhece tudo, ótimo. Bom, aí começam as consequências. Mão inchada, problema da luva de péssima qualidade, não dá aderência. Isso é um problema danado. Aí é um problema alérgico, né, que o trabalhador teve. Aqui é um problema de ferimento também na mão. Muitas vezes eles não usam a luva, tiram a luva e são responsabilizados, fala que é o trabalhador indisciplinado que não quer usar os EPIs, paga a multa, né? Bom, rapidinho, acidentes são frequentes, né? Tudo isso que eu estou dizendo acontece com a carteira de trabalho assinada. A usina pode assinar e faz uma propaganda ANAC, está assinando a carteira, está cumprindo toda a legislação, né? Só que está obrigando esse trabalhador na produção a cortar no mínimo de 8 a 9 a 10 toneladas de cana por dia. 9 e 10. A média de algumas usinas é de 15 toneladas de cana por dia. Se nós cortar 15 toneladas de cana por dia, se não tiver essa produtividade, é demitido, né? E, finalmente, isso daqui só para ilustrar rapidinho, porque meu tempo já está indo embora, né? Isso daqui é uma agente de saúde tirou no escritório da usina uma fotografia e depois mandou para mim, né, de uma premiação que a usina estava dando. Então ali é o seguinte, essa usina tem 64 turmas e 50 trabalhadores cada uma. 54, são 2.000 trabalhadores a usina tem, né, dividido em 50 trabalhadores por turma. Então eles fizeram o seguinte, um sorteio. Quando a produtividade começa a cair no final da safra, então aí eles vêm com os estímulos, né, para que esses trabalhadores aumentem a produção. Qual o estímulo que está nesse cartaz? Primeiro,
A usina vai sortear 64 bicicletas, uma por cada turma. Se nós aqui fosse 50, uma turma, a gente ia receber um boletim de 1 a 50 para concorrer a uma bicicleta, né? Independente da produtividade de cada trabalhador, um para cada turma. E vai também dar um bilhete para a gente, mas aí para concorrer a uma moto. Só que a moto não vai ser distribuída para todos os trabalhadores, vai ser distribuída só para o melhor trabalhador de cada turma. Ele vai receber o número. Então a moto aqui é de 1 a 64 só o número, porque aqui só sai dessa turma, sai um, da turma outra lá sai outro, da turma, é só o melhor. Para o cara concorrer à moto, ele tem que ter no mínimo 4 faltas. E ele, no máximo 4 faltas, e ele tem que ter uma média de produtividade de 12 toneladas de cana por dia de corte. Atenção, vai sortear também um carro. E esse carro, os cortadores, né, eles não podem ter, para concorrer ao carro, nenhuma falta e ter uma média de produção acima de 12,5 toneladas por dia. Olha, eu estou falando 12 toneladas de cana por dia, né? Bom, e aí tem lá a premiação de televisão e tal, são todos os artifícios, né, que a usina utiliza para manter um padrão de produtividade, mesmo que leve à morte, à invalidez, né, e a impossibilidade prematura ao trabalho por questões de intensificação e precarização do trabalho na cana, né? Bom, eu já vi que tem gente aqui que já conhece tudo disso, que já trabalhou com isso, né, e que a gente poderia até fazer um diálogo aqui, entendeu? Bem interessante. Então, é nesse mundo que nós vamos entrar. E para entrar nesse mundo, e para fazer com que esse mundo saia dos muros da usina, é que a gente está utilizando as imagens. Então, eu quero mostrar para vocês agora um documentário que nós fizemos sobre isso, que a gente utilizou a pesquisa do Rodolfo como roteiro para fazer esse documentário. Esse documentário está indo para as escolas, para os movimentos sociais, está disponibilizado no YouTube. Quem quiser levar daqui, é só pegar um pendrive e trazer aqui, que o cara tira uma cópia para você, que o Augusto tira uma cópia para você, em 2 minutos você leva o material se achar que é oportuno ou não. A gente não tem nenhum interesse financeiro nisso, a gente tem interesse de difusão. Se vocês acharem que, né, eu sozinho na universidade não consigo fazer isso chegar em várias regiões do país. E nem essa é a minha intenção, porque eu não sou ninguém nesse processo. Então, eu estou oferecendo o material. Se vocês acharem interessante, esse trabalho do movimento sindical está disponibilizado para que possa correr o mundo. Vamos à projeção imediata. São 20 minutos de projeção, depois a gente poderia abrir um debate. Pode ser assim? O Valdecir da Silva Reis, ele foi colocado numa matéria do Fantástico como podão de ouro. Era um menino cheio de vida, sabe, assim, cheio de enfeite na cabeça, um menino, nossa, ele gostava, porque todo mundo admirava que ele era o cara, trabalhava, dançava, brincava. Daí, 3 anos, o Valdecir volta para mim com a voz fraca, com a voz daquele velhinho que não tinha nem força para falar. Ele volta com o braço esquerdo dele diminuindo a carne, secando, com os passos dele. Ele me disse assim um dia, sentado lá numa muretinha do sindicato, ele disse: Carlita, eu não aguento pisar no chão, finca meu corpo inteiro. Ele estava dessa finurinha quando ele morreu, sabe? Agora, eu guardo o olerite de pagamento dele porque eu quero ter a certeza de que eu não estou falando besteira e de que aquilo lá realmente existe. Sabe, quando eu vejo que ele cortou, num dia, 52 toneladas de cana. Por que ele chegou naquele estado? O que aconteceu com ele? O que foi feito do organismo desse moço? O que é que estourou dentro dele?
Eu nasci em Nova Mótica, Minas Gerais. Quando eu tinha 2 anos, meus pais vieram para o Sertãozinho para trabalhar na lavoura, no corte da cana. E com 12 anos eu comecei também a acompanhá-los, né? Eles começaram a me levar também, eu e meus outros irmãos. Era o recurso que tinha o meio que tinha de estar levando os filhos para poder estar ajudando. Trabalhava na roça das 7 às 5 da tarde, chegava, saía correndo pelos carreadores ali do bairro onde eu morava, pelas rodovias, achava que quanto mais eu corresse, melhor eu iria ficar. A gente tem alguns atletas que saíram do corte da cana para a maratona mesmo, né? A gente tem alguns casos aí no Brasil de pessoas que já faziam esse tipo de atividade, já trabalhavam com a sua resistência aeróbica ali no próprio corte da cana, só tiveram que se adaptar à maratona. Então, entrei para a elite do atletismo, comecei a sair, correr na elite, comecei a correr outras provas em São Paulo, em outros estados, e em 2001 veio a realização do grande sonho, que foi subir no pódio da São Silvestre. Acelera esse ritmo, aguenta o cansaço, vai comemorar todo ano de esforço, de treino, 10 quilômetros pela manhã, 15 quilômetros à tarde. É a rotina de exercícios de Maria Zeferina Baldaia. O Brasil vence a São Silvestre. Você fala que é saúde? Eu correr 30 quilômetros aí, chegar exausta, fadigada, toda, sabe? Não é saúde. No nosso caso de profissional não é saúde, porque o desgaste é muito grande. Uma vez me falaram, você acha que isso que você faz é saudável? Não é. Você correr 30 quilômetros, 2 horas aí no meio desses canaviais, você acha que isso é saúde? Você está acabando com o seu corpo, você está acabando, você está além do seu limite. Então é complicado, até que ponto? Atletas hoje que foram de alto rendimento durante um tempo e hoje tem vários problemas articulares, cardiovasculares, claro, vários atletas que faleceram antes de completar 50 anos de idade e por que se isso não poderia estar acontecendo até a longo prazo, de repente, com os cortadores? Os trabalhadores, eles estão saindo alejados desse tipo de serviço. Você vê trabalhadores fazendo cirurgia no braço, fazendo cirurgia na coluna, o trabalhador sai totalmente arrebentado. Teve um dia lá na roça, na segunda-feira eu parei, que isso aqui meu deu uma dor tão grande aqui dentro e eu não aguentava a cabeça doendo, tempo disso para o dia. Quando eu fiz um exame de agulha, o médico falou para mim que era por vídeo da coluna, aí estourava na junta tudinho da mão. Aí fui em Limeira, procurei um médico particular, ele falou, seu Pedro, se você se atrever para aliviar mais a cabeça e quiser ficar, você tem que fazer uma cirurgia. Aqui ó, foi cortado aqui ó, e aqui foi para fazer a enxertação, e aqui foi tirado o osso para fazer a enxertação não. A do espinhaço também eu tenho muito, né, no espinhaço, mas eu não tentei fazer ainda não, porque é melhor ficar do jeito que eu tô aqui, porque se eu for fazer uma cirurgia, eu posso ser capaz de cara passar uns 6 ou 7 meses em cadeira de roda, é mais complicado para mim, né, para quem tem criança, pior. Começou em 2005 com uma demanda do Ministério Público do Trabalho de Campinas. Foi numa audiência pública que houve em Ribeirão Preto e começou com a morte dos trabalhadores. E houve um pedido do Ministério para a gente intensificar as ações no campo.
Procuradoria ela entrou nesse setor, vamos dizer assim, para trabalhar quando começaram a ocorrer as mortes. Nós relacionamos todas as usinas do estado, fizemos audiências públicas no estado inteiro, chamando todas as usinas, e nessas audiências públicas a gente colocava o que o Ministério Público ia exigir delas. E nós nessa área de habitação, de alojamento, conseguimos aglutinar todas as vigilâncias sanitárias através da Secretaria de Saúde dos 28 municípios que fazem parte da Regional de Piracicaba do Ministério do Trabalho e Emprego. As vigilâncias sanitárias de cada cidade deveriam estar fiscalizando esses alojamentos, fazendo aí um levantamento de localização, um cadastramento e depois fiscalizando o uso desses alojamentos. Eu acho que tem um conjunto de conquistas desses trabalhadores, desde a década de 80 para hoje, tem um conjunto de conquistas que estão valendo, e acho também que o principal aliado dessas conquistas dos trabalhadores são os promotores públicos e são os promotores do trabalho, e um conjunto de atores da sociedade que estão caminhando para essas conquistas. Eu acho que todas elas são muito interessantes. Agora, a questão que eu coloco é se elas estão chegando no ponto, tá? E qual é o ponto? E à primeira vista a gente poderia concluir que houve uma sensível melhoria nessas condições de trabalho. Isso porque, em razão, sobretudo, da fiscalização do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, as usinas procuraram cumprir as normas da NR31. Então, melhoraram as condições do alojamento, melhoraram as condições do ambiente de trabalho, do transporte dos trabalhadores e assim por diante. Será que a melhoria dessas condições legalistas implicou realmente numa melhoria para esse trabalhador? Esse aqui vai medir a frequência cardíaca do batimento cardíaco seu. Então, quando você estiver cortando, ele vai estar mensurando a quantidade que bate por minuto no seu coração. Agora a gente vai colocar esse aparelho, ele vai medir a temperatura do corpo seu. Pegamos aqui. Aqui. A gente vai colocar. O André agora ele vai filmar você fazendo toda a atividade sua. Então, com essa filmagem, a gente conseguiu trazer isso para um plano, né, mensurável. Então, a gente pegou variáveis de ação, ou seja, quantos golpes ele dá, quantas flexões de coluna, quantas rotações, qual o tamanho do ciclo. Por que isso é importante? Porque o pessoal fala, mas quero que prove, né, a questão da objetividade, né, para o juiz, para o Ministério Público, essas questões que se expressam, né, que se viabilizam através de uma materialidade do número, né? Isso às vezes tem uma importância muito grande, maior que a gente imagina. Para ele conseguir 13 toneladas de cana, durante a jornada de trabalho dele de 8 horas, ele desferiu nada menos do que 13.500 golpes de facão, que foram calculados em cima de 3.000 flexões de tronco, o que dá, em média, uma flexão a cada 6 segundos. A gente teve dados, por exemplo, de frequência cardíaca extremamente altos, por exemplo, um trabalhador que chegou a 189 batimentos, então um dado de frequência cardíaca média de 140, 145 batimentos, então o trabalhador extrapolou muito uma carga que é preconizada. O tamanho do ciclo extremamente curto, de 4 a 6 segundos, né? É o tempo que ele usa para abraçar, cortar com vários golpes, deslocar, carregar e jogar na leira. A hora que ele abraça de novo, esse tempo varia em termos de 4 a 6 segundos durante a jornada inteira, de 8 horas. Nós temos casos de trabalhadores que cortam 25, 30 toneladas por dia, e isso tem um reflexo na saúde do trabalhador, sem dúvida alguma. Esse trabalhador, depois de 15 safras consecutivas, depois de 10 safras, de 20, ele está totalmente destruído enquanto estrutura física.
enquanto estrutura física, interna e externa. Porque você pega a mulherada aí que bate podão mesmo, que trabalha lá, depois que ela para, ela não é digna nem de varrer a própria casa. Eu trabalhei 18 anos nesse mesmo serviço. O braço doía muito, formigava, era uma dor que se portava à noite quando esfriava o sangue. Eu não dormia de noite. E aquela dor que parece que está quebrando tudo os ossos, aquela dor que não passa, aquela dor queimando, que queimava o nervo da mão, que perdia as forças da mão, o movimento da mão. Levei uns 3 dias para fazer o exame e depois dali 15 dias ele já marcou a minha cirurgia. Primeiro a direita, que estava mais prejudicando, depois de 1 ano, aí que ele operou a esquerda. Em vista que melhorou bem, sabe? Mas só que eu não posso pegar muito peso no braço. E nem tá fazendo movimento, sabe? Esse negócio de passar roupa, de arear alumínio. Aquilo dá muita dor cansada no braço. Esse aparelho ele vai medir a temperatura ambiental, que é chamado pela normatização de BioTG. Essa temperatura vai fazer correlação com a frequência cardíaca que a gente tirou do trabalhador e com a temperatura do corpo do trabalhador. Se a temperatura ambiente alcançar um determinado grau, a frente de trabalho tem que parar de trabalhar. 25 graus você já tem que ter medida de controle, como pausa, hidratação. Quando chega a 27, tem que interromper o trabalho, né, ficar na sombra por pelo menos 15 minutos. Isso não é praticado. Quando o BioTG chega a sobrecarga térmica a 29, o que você tem que fazer? Você trabalha 15 minutos e descansa 45 em sombra. Isso é teoria, está lá na legislação, é papel, porque ninguém cumpre. Mas se você não mexe no pagamento por produção, os trabalhadores continuam ganhando por produção, de que forma essa parada vai funcionar? Não vai funcionar. Quer dizer, vai funcionar no dia que a gente visita a usina, eles param todo mundo, apitam, tiram todo mundo do eito, para que a gente veja que está todo mundo comendo naquelas mesinhas. O trabalho no corte de cana tem 3 fatores que se juntam e não é muito fácil diferenciar o efeito de cada um. Que é o trabalho em sobrecarga física, porque eles ganham por produção, tem um ritmo acelerado. O ambiente geralmente é quente, porque no campo a maior parte do tempo tem sol no Brasil e aqui na maior parte do nosso clima temperado. E também o poluente da queima. Há mais de meio século nós estamos vivenciando essa prática das queimadas praticamente durante todo o ano. Então são milhões e milhões de toneladas de gás carbônico, de CO2 e outros gases poluidores que estão sendo lançados à atmosfera para a produção de um produto que é considerado limpo e aquele produto que não vai poluir. Faça o silêncio, escuta para você ver. O tipo de tosse deles é igual. Não é aquela tosse cheia de catarro, é uma tosse seca que você vê que aquilo tá na garganta. E sufoca mesmo, sabe? Assim, quem corta a cana, parece que tem um negócio assim que tampa a gente. E existem estudos da população, ou seja, qual é o impacto da poluição nas populações moradoras das cidades próximas aos canaviais, que aumenta a internação por doenças respiratórias e cardiovasculares. Em Araraquara saiu um estudo publicado esse ano que durante a safra você tem um aumento de internação por crise hipertensiva. O trabalhador acorda de 4 horas da manhã para fazer a sua comida, para às 6 horas da manhã ele está no ponto, para chegar no trabalho às 7, 7h30 ele está no eito.
algumas turmas fazem a ginástica laboral no campo. Então você imagina um trabalhador com aquela roupa toda que é butinão, aquela botina que é dada agora, que é uma botina com uma barra de ferro na frente, na biqueira com ferro, mais a protetor de canela, a caneleira, mais aquele monte de roupa sobreposta, mais o mangote, mais o boné. E ele com essa indumentária toda faz ginástica laboral. Alongamento, polichinelo, tá? Não sei se você já teve a oportunidade de ver essa ginástica laboral para cortador de cana, que é uma coisa absurda, quer dizer, na verdade é uma ginástica laboral que é um mero aquecimento. Meu coração é um menino desprotegido e tão carente, gosta de quem não gosta dele e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo e me vestir de outra maneira. Vou me livrar dos meus segredos, do meu sonho, dos meus medos, esse amor de brincadeira. Nessa questão do alimento, por exemplo, as usinas fornecem as marmitas térmicas porque elas precisam cumprir a lei, a NR31 exige que se dê marmita, mas também tinha que fornecer a comida porque isso aí faz parte da saúde da gente. As usinas, elas dão um sorinho lá que diz que é para repor alguma coisa que a gente perdeu lá, que nem explica o que é, né? Porque o desgaste se dá principalmente quando acaba a nossa reserva de carboidrato, nossa reserva de energia no corpo. Quando essa reserva vai se acabando, que é muito comum num exercício desse, muito árduo, muito repetitivo, que é o que eles fazem, se você não toma o carboidrato, você tende a parar a atividade mais cedo. Então, pensando nisso, não sei se de uma maneira, né, benéfica, né, ao trabalhador, ou de uma maneira apenas que faça com que eles retardem a parada do trabalho, né, que é a ideia da indústria, eles dão esse soro, que é essa mistura para poder manter, sim, o trabalhador por mais tempo na atividade, sem sentir dor e tendo ainda uma reserva energética, né, no caso do carboidrato, para poder se manter na atividade. Os médicos indicam que você tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia, porque o organismo necessita disso. E quando você tem que tomar 10 litros de água por dia, o que o organismo fala disso? Diariamente eles se desidratam e se hidratam de maneira inadequada. Essa desidratação e hidratação inadequada cronicamente pode, em alguns momentos ao longo da safra, provocar alterações agudas e predispor a arritmia cardíaca, por exemplo, e a óbito, e pode também ser um dos fatores que está contribuindo para o aumento crônico da pressão arterial deles. Você veja bem, o podão, eles diminuem o tipo do material, muda, dá de pior qualidade. A luva dá essa porcaria aqui. O sapatão, eles mudam. Esse sapatão, assim ele tá ressecado, a hora que molhar ele vira o quê? Porque vira um jacá no pé. O sapatão bom, ele... Não é? Não abre? Não tem condição dele abrir, não. Isso aqui ele arranca tudo. A questão dos EPI, fazer uma relação com aquilo que era há 20 anos atrás com o que é hoje, isso melhorou muito. Por dizer, hoje ninguém trabalha mais que nem com sapato de pano, que nem o rapaz estava falando aí hoje, né? Hoje eles têm a bota com proteção, tudo para evitar corte. Mas a qualidade desses EPI ainda é questionável. O óculos tem CA, se o trabalhador não usar, ele vai de gancho, ele é suspenso. 10 metros que você ficar batendo o podão ali, aquela poeira vai subindo, mas o suor já começa a descer. Aí vem o vapor, né, do suor ali, a poeira, você já está sem visão.
Eu acho que o desgaste que eles têm no dia a dia, no trabalho de produção, isso é o fator que é um dos fatores que prejudica demais eles. Não importa o IPI não resolve isso, porque o trabalho para produção exige um esforço muito grande dele para poder ganhar um pouco mais. O cara, para chegar a tirar 500 e pouco na semana, tem que trabalhar muito, né? Por o que eles fazem, o peso da cana não é muito, eles estimam o peso muito baixo, a exigência é muito grande. O pagamento por produção que está levando os trabalhadores ao esgotamento físico, à morte por excesso de trabalho e a doenças incuráveis. Quer dizer, o que está acontecendo na cana é que os trabalhadores estão morrendo mais cedo. Quer dizer, não é que os trabalhadores estão morrendo mais cedo, os trabalhadores estão ficando cedo incapacitados para qualquer tipo de trabalho. Nós tivemos aqui o caso de uma morte em Rio das Pedras. O alojamento era bom, refeição tinha nutricionista, né? Tinha condições de alojamento dentro do previsto, né? E um trabalhador relativamente jovem faleceu, né? Era considerado um dos campeões de corte de cana, né? Por quê? Porque esse móvel, né, que é o pagamento de produção, empurra os trabalhadores para uma situação de risco, sem a percepção, sem o autocontrole, né, para fazer a pausa. Então ele não respeita os sinais do corpo e ultrapassa esses limites, levando a uma situação crítica. Eu já cheguei a cortar em até 27 toneladas, 30, dependia da cana também, né? Por mês? Por dia, né? Na cana, é um pagamento por produção em que o trabalhador não sabe o valor da peça. Tá? E o valor da peça ele só vai saber depois que ele já executou o trabalho. Então, portanto, é um pagamento por produção diferente dos outros, que é um pagamento de produção no escuro. A forma de cálculo disso é uma forma de cálculo inventada com o único objetivo de enganar os trabalhadores. O salário por produção ele não é proibido por lei, tá? Ele é permitido por lei. Qualquer pedido no sentido de se acabar com o salário por produção, ele tem que ser construído dentro de uma sistemática da nossa legislação. Logicamente que ninguém quer que os trabalhadores tenham um piso rebaixado para ganhar um salário mínimo, não é isso? Tem que ter um salário decente, compatível, mas sem esse estímulo que empurra as pessoas para o sacrifício. A própria legislação brasileira, a NR17, lá tem uma ponderação sobre isso. A CLT admite o pagamento de produção? Admite, desde que não leve a risco à saúde. Então esse estudo traz uma demonstração, né, de que existe uma relação entre o pagamento de produção e a elevação do risco à saúde. Essas condições indignas de trabalho, ela tem que ser eliminada, ela tem que acabar. E não é acabar tirando o homem do campo e colocando máquina, não. É tratando o homem com a dignidade que tem que ser tratado. É garantir o emprego dele, porque daqui a pouco nós temos aí milhões de pessoas desempregadas porque a máquina desempregou. Não sou contra as máquinas, não. Eu acho que tem que ter, a tecnologia está aí, nós temos que estar inserido nela, mas nós não podemos só ir nela e esquecer do ser humano. E o ser humano ele tem que ser tratado também. Meu coração é um menino desprotegido e tão carente. Gosta de quem não gosta dele e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo e me vestir de outra maneira. Vou me livrar dos meus segredos, do meu sonho, dos meus medos. Esse amor de brincadeira. Meu coração é um menino desprotegido e tão carente. Gosta de quem não gosta dele e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo e me vestir de outra maneira. Vou me livrar dos meus segredos, do meu sonho de brincadeira. Bom,
Cineasta. Alô? Bom, então é isso. Eu acho que o tempo, né, tem outros palestrantes, tá? Vamos respeitar o horário. Não sei se abririam 5 minutos. Dá? Então pronto. Então vamos abrir aí impressões, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? E que tem vários questionamentos em relação à ação sindical que a gente poderia discutir, entendeu? Nesse ambiente, enfim. Mas, né, eu acho que tem... Diga lá. É só para conhecimento mesmo. Meu nome é Carlos Albino, Catalão, Goiás. A cidade nossa lá fabrica a máquina que desemprega os trabalhadores, né? Lá tem uma fábrica da John Deere de coletadeira de cana, companheiros. Então essa máquina, ela custa em torno de R$1.200.000. Ela agora foi fabricada a um volume que desemprega 50 trabalhadores por hora. Eu sei que no estado de São Paulo já tem um TAC, né? Que dentro de, eu acho que não sei se ainda falta 5 anos, vai acabar o corte de cana manual. Essa máquina, o sindicato fez um estudo também, como funcionava toda essa questão, porque também nos era questionado, né, a respeito dessa máquina. A gente sabe que esse trabalho é muito difícil. Lá em Goiás tem 29 usinas de cana, com um projeto para implantar mais 36. O estado do Mato Grosso, que é vizinho da gente também, hoje é quase só cana. A cana vem tomando espaço, né, das outras agriculturas, né. O país é um país que produz muito álcool, muito açúcar, então esse espaço. Eu entendo que, na minha opinião, esse trabalho é muito desgastante. O usineiro ganha muito dinheiro e não gasta quase nada. Tudo é financiado pelo BNDES, tudo é financiado pelo povo brasileiro e não existe contrapartida, né? Nós não conseguimos pressionar esse pessoal para ter uma contrapartida melhor. Eu acho que todo financiamento de onde vai trabalhador trabalhar, que o dinheiro é do povo brasileiro, o movimento sindical tinha que conseguir, mas não é por falta de tentar, não. Não estamos conseguindo impor contrapartida. Porque esse trabalhador ele poderia ser muito mais bem remunerado e muito mais bem tratado. Porque na hora que ele compra uma máquina, e ainda compra a máquina com incentivo também do BNDES. E quando ele vai fazer a usina, igual tem lá em Goiás, tem mais 30 e tantas para ser instalada, todas com incentivo do BNDES para montar a usina e produzir. Obrigado. Um comentário rápido antes de passar para outro. Por exemplo, esse filme foi feito há 4 anos atrás. Ele já está desatualizado, porque ele não trata a questão da máquina. Mas se você pegar a máquina e for discutir isso com o usineiro hoje, vai ver que eles falam o seguinte: não, mas é coisa do passado. Isso é coisa do passado, a máquina vai superar tudo isso, né? E isso daí acabou. Isso daí são os usineiros mais atrasados que tem. Não é verdade esse discurso. Porque mesmo onde você está cortando com máquina, você precisa ter mão de obra, porque a máquina não corta em alguns lugares onde a mão de obra vai, né? Em volta de talhão, esse tipo de coisa. E é só São Paulo que tem. Ou seja, São Paulo, Mato Grosso e tal, de fato a máquina está entrando. Então esse filme, de 3 anos, a tecnologia avançou tanto, né, que as relações de trabalho se mudaram. Então é importante a gente acompanhar hoje. Mas amanhã voltar a fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso. Tem alguém que levantou a mão lá no fundo? Quem? Você leva para mim? Tá, obrigado. Quem é? Você já respondeu o que contemplado na sua... fala. Bom dia a todos. Meu nome é Oswaldo, eu sou diretor do Sindicato Metalúrgico de Curitiba e secretário de Saúde da Força Sindical do Paraná. Eu não tenho conhecimento desse segmento produtivo, mas não está sendo diferente hoje na indústria. Se você observar a indústria hoje, eles estão otimizando o processo de trabalho. Hoje já tem um operador operando 2 ou 3 máquinas, na maioria das empresas. Mas nós estamos aqui numa oficina dentro de um congresso que está sendo feito aí pela ANANT, onde é a Associação Nacional dos Médicos do Trabalho.
E o grande problema hoje que a gente encontra na discussão da saúde do trabalhador, principalmente quando se discute lá no local de trabalho, é especialmente com os médicos que cuidam do PCMSO das empresas, que são os chamados médicos do trabalho. Eu acho que esse ambiente aqui, e esse debate, essa oficina, que se encerra no dia de hoje, nós temos que sair daqui com propostas claras para rever o papel do médico do trabalho. A gente vê as NRs, estão todas aí, são legislações que estão aí vigentes há muitos anos na CLT. E não se cumpre legislação no Brasil. O que está errado? As secretarias de Estado de Saúde, as secretarias municipais de saúde, o Ministério Público do Trabalho. Nós temos que fazer uma discussão séria no sentido das instituições que estão constituídas para garantir o direito do trabalhador à dignidade do ambiente de trabalho com leis e com NRs, e não acontece. Nós temos uma discussão de acabar com a NR12 e nós temos hoje, na realidade, aqui no nosso estado, grandes empresas multinacionais com máquinas interditadas por não respeito à legislação da proteção, que mutilam trabalhadores. Então, essa é a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje. E aí a pergunta é, será que essas multinhas nas questões de fiscalização é interessante? Porque nós temos multa, você vai lá, faz uma fiscalização, você interdita uma máquina, aplica uma notificação de uma multa que a empresa pode recorrer, e são multas irrisórias, fora da realidade. Então eu acho que esse seminário hoje aqui, nós temos vários segmentos aqui, eu vi alguns companheiros de ontem da construção, nós temos textos, nós temos químicos, nós precisamos de segmentos que devem viver a mesma coisa. Nós temos uma discussão aqui nesse ambiente e colocar bem claro para os médicos do trabalho que eles são parte importante e são responsáveis por tudo isso que acontece no meio ambiente de trabalho. São responsáveis. Nós em aceitar que o diagnóstico do médico assistente, que é o cara que às vezes faz o diagnóstico, seja aceito por quem trabalha. Nós temos outra coisa acontecendo também, talvez seja só no Paraná ou não, mas o que nós temos aqui é que as grandes empresas estão agora criando o restrito dentro dela. Então, ao invés de fazer medicina do trabalho para curar o trabalhador, para afastar e tratar, eles colocam o trabalhador excluído no banco lá e estão tratando o trabalhador internamente. Nós temos aí, eu fiquei sabendo recentemente, de uma montadora nova que se instalou na região do Brasil, onde um grande sindicato fez um acordo para instalar um hospital dentro dessa parte para tratar o trabalhador. Ora, isso aí é o fim da aplicação. Nós vamos rever toda essa discussão, e eu acho que esse local que é um local importante, eu espero que hoje a gente consiga essa proposta e principalmente a política de saúde do trabalhador no SUS. Nós temos que criar a política de saúde do trabalhador no SUS. Não é possível que a gente continue sem uma política clara dentro do SUS, porque ainda temos alguns segmentos que têm ainda um sindicato, que tem o departamento de saúde do sindicato, que tem o acesso à saúde e os outros trabalhadores que estão por aí a mais e que nem o SUS faz o atendimento ao trabalhador. Então, temos vários temas que eu acho que é um momento importante. É isso, obrigado. E uma pergunta. O senhor falou que esses dados são atualizados. Hoje tem número de trabalhadores afastados por doença relativa a esse tipo de Bom dia a todos, meu nome é Edson. A pergunta que eu faria seria com relação, a gente passou ali a parte de EPIs, com relação a botina e tudo mais. Quais são os verdadeiros critérios adotados hoje em dia para que qualquer equipamento tenha o seu CA? Haja visto que várias empresas, hoje em dia o mercado virou um mercado gigantesco, porque qualquer empresa cria qualquer situação, qualquer botina, luva e tudo mais, e cria-se um CA ali. E daí muitas vezes a gente vai brigar com empresas
porque os funcionários não têm o equipamento adequado. Como que não tem? Nós estamos oferecendo tudo aqui, ó. Todos os equipamentos com CA, só que equipamentos totalmente inadequados para o serviço executado na função dele. Então, deveria ser que houvesse uma mudança nesse cenário. Porque o que eu tenho visto aí simplesmente é o cenário. Não, eu estou amparado e estou dando todos os equipamentos. Então aqui, ó, botina tal, CA tal, luva aí, tal, CA tal. Mas que não condiz com a realidade real. O que poderia ser adotado, o que poderia ser firmado nessa linha de raciocínio? Bom dia, galera daqui. O filme, acho que é muito importante a gente ter formas de divulgação sobre essas situações de trabalho que a gente vive no Brasil, né? Hoje, acho que tudo bem que não é assim o que está acontecendo nesse momento, mas acho que é um retrato importante. Eu não tenho muito contato com esse tipo de atividade, mas como eu trabalho há muitos anos no Ministério do Trabalho, eu tive contato com isso nos anos 80, apoiando a deputada Clara Antes, que foi presidente da Comissão de Relações do Trabalho e que fez, né, foi responsável pela aprovação da lei que mudou o transporte principalmente dos trabalhadores da cana, mas de todos os trabalhadores rurais, que antigamente, nos anos 80, né, que agora que é do século passado, né, que parece realmente um tempo muito distante, a gente via periodicamente, sistematicamente, noticiado nos jornais as mortes coletivas de um número sempre grande de trabalhadores quando estavam sendo transportados na ida ou na volta do trabalho, porque eles eram transportados em caminhões, em condições extremamente precárias. E essa, né, que o filme inclusive se refere, acho que foi uma transformação muito importante, dessas várias transformações importantes, e num período em que também era muito noticiado o movimento dos chamados, na época, boias frias, né? Havia muito conflito, lembro até, né, das histórias, lembro da história do Genuíno, que foi acusado de ter atirado porque estava indo, enfim, havia uma mobilização muito grande desses trabalhadores. Esse grupo de trabalhadores naquela época era bem diferente, né? O Francisco, né, o professor Chiquinho aí, que é um grande especialista nessa área, ele fala, inclusive, dessa coisa muito importante. Naquela época, eram as famílias que faziam corte de cana, praticamente. As famílias iam a campo, né? E houve uma mudança em que as empresas, né, passaram a fazer uma seleção desse pessoal, uma seleção muito grande. Então, essa coisa que eles aparecem como atletas, ela não acontece por acaso. Os trabalhadores se tornam um grupo bem menor e extremamente selecionado. Então, eu acho que a gente precisava também fazer essa reflexão sobre, então, se a gente muda essa coisa da produção, vai melhorar. Eu acho tudo bem, é importante a gente identificar todos os problemas que constituem risco à saúde. Mas eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande de começar a achar, não, isso vai resolver. Então se a gente acaba com o pagamento por produção, vai resolver.
eu sinceramente acho que não vai resolver, né? Não estou querendo passar uma mensagem negativa de que não tem solução. Não é isso. O que estou querendo dizer é que eu acho as soluções vêm com as lutas, né? Eu acho que a gente tem que apoiar as lutas, isso é importante, cobrar das instituições, isso é importante. Eu trabalho numa instituição que é responsável, né, por fiscalizar, eu sou fiscal, isso, minha formação é em medicina, tenho, né, responsabilidade por muitas coisas, acho que as instituições têm que ser capazes de responder. A gente está vivendo um momento muito grave, né, de aprofundamento do desmonte das instituições, um desmonte que vem de longo tempo, né, de um longuíssimo tempo. Então, acho que tudo isso tem que estar na pauta. Mas, basicamente, é isso. E, mais uma vez, parabéns pelo filme. E acho que a gente tem que ter esse entendimento. Ó, quem pode ser capaz de transformar isso são os trabalhadores. E a gente tem que tentar montar uma estrutura que dê suporte para isso. Olha, eu queria fazer uma intervenção mais ou menos na linha do Danilo. E dizendo o seguinte: uma das coisas que precisa ficar clara, por exemplo, eu não estou dizendo que o documentário não faz. Primeiro, eu acho esse trabalho magnífico. E ele aponta para uma ponte forte de que a perspectiva, pelo menos de aclarar as questões, se encontra onde se estuda essas questões. E evidentemente que é importante que esse estudo se faça na realidade concreta. E é isso que está fazendo. Então, o trabalho do Rodolfo, é preciso salientar um aspecto, que o Rodolfo é professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E é engenheiro, salvo engano. É engenheiro, né? É engenheiro. Veja bem, do mesmo jeito que o Rodolfo é engenheiro e está fazendo um papel magnífico, inclusive fornecendo material para fazer esse documentário, e essa perspectiva de fazer pela imagem, né, flagrar uma coisa revolucionária, porque é a maneira de fazer isso e não gráficos rios, porque o trabalhador não entende muito gráfico, porque o gráfico é para justamente o trabalhador não entender nada. Eu acho que é importante essa unidade criada, proporcionada nesse congresso, de fazer com que os trabalhadores vejam a universidade de outro olhar, que não aquela, também sem ilusões, porque 95% ou 99% da universidade, mesmo pública, faz o quê? Está produzindo o que, de certo modo, até faz. Por exemplo, nós sabemos que a cana-de-açúcar de hoje tem uma concentração de açúcar elevadíssima, que era bem diferente do anterior, que tinha muita água. E isso foi um trabalho biológico para concentrar açúcar. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que o problema é muito maior do que o problema dos médicos do trabalho, do que dos engenheiros do trabalho e até do Ministério Público. Porque essa questão não remete necessariamente, embora eu não seja contra legislações nem normas, remete para uma questão fundamental, que é a questão política, de ter força para exigir o que é possível. Primeiro, qual é, por exemplo, talvez esse dado, não estou dizendo que devesse constar, provavelmente muito maior do que o século. E é uma das indústrias maiores. Segundo, qual é a concentração de capital na produção? Que é um percentual muito grande de grandes monopólios de indústria. Cada ruralista é da cana-de-açúcar e dos usineiros. É preciso chamar essa questão para a questão política.
Não é questão técnica, é evidente que existe a questão técnica, mas é a questão política. Que forças nós temos para fazer uma unidade, para não perdermos o pouco que chegou lá? E quem chegou lá foram esses trabalhadores. O horário como é que está? Já, tá. Bom, nós estamos aqui no limite praticamente, né? Eu teria algumas coisas assim para dizer a vocês, né? Sobre o meu olhar, o olhar de um pesquisador acadêmico, né, que trabalha na universidade, né, de como a universidade deveria estar inserida nesse debate, nesse meio, né? Coisa que são assim, é a militância de alguns professores só, a universidade no seu conjunto, né? Ela está voltada mais para a questão, né, do capital mesmo, né? São as pesquisas acadêmicas, tem uma quantidade de recursos absolutamente grandes, né? Infindáveis para você fazer pesquisas, né? Você tem a Exalc lá em São Paulo, você tem o Instituto, né, em Campinas, da Unicamp, né, que recebe verbas, inclusive governamentais, assim, para fazer essas pesquisas na área tecnológica, a Embrapa, né, que são instituições diretamente relacionadas a essa problemática. Eu saio daqui satisfeito, entendeu? Pelo seguinte, porque, como eu falei para vocês no início, o nosso trabalho lá é um trabalho que está voltado para a educação. Então, esse documentário, ele suscita várias questões, né, como a gente está colocando aqui, por exemplo, questão do EPI, né, ou seja, né, as certificações desses EPIs é um problema danado, entendeu? Que o documentário em si não vai resolver, mas ele pontuou como resolver isso. Essa é uma questão. Eu pontuei aqui a questão da falta, né, de um enfoque sobre a questão da mecanização, né? Quer dizer, na época nós tínhamos basicamente que era 60% da cana era cortada manualmente nesse sistema. E a máquina tinha 35% a 40%. Hoje tem uma inversão nesses indicadores. Mas a classe patronal faz a gente acreditar, pela desinformação que a sociedade tem, de que esse processo está superado e não é verdade. Hoje você tem milhares de trabalhadores inseridos no corte manual. Não é porque a tecnologia está evoluindo que ela vai homogeneizar tudo. Você vai fazendo uma associação entre o corte manual e o corte mecânico. Mas o corte manual é indispensável. Se você não tem hoje 500 mil trabalhadores trabalhando nesse setor, você tem 200 mil. Eu tenho um outro documentário que eu vou exibir aqui durante a semana, chamado Os Migrantes. Que são jovens, é a história de jovens que saem do Nordeste para cortar cana em São Paulo. Como vivem lá? Qual a falta de emprego lá? Como é que eles saem agradecendo esse trabalho? Porque a situação aqui, apesar de ser precária e dura, é melhor do que na região deles. Você não tem onde trabalhar, você não tem terra, o capital está chegando, a soja está chegando, a terra está sendo valorizada, a renda que você vai ter que pagar é maior, né? Numa agricultura precária que você não tem condição de sobrevivência. Então a migração não é uma migração por opção, é uma migração por necessidade. Agora, o que eu gostaria de agregar nesse conjunto de elementos que vocês trazem? Agregar o seguinte: nós estamos vivendo uma correlação de força completamente desfavorável para os trabalhadores. Se a gente não jogar a sociedade, a mudança aí não é só responsabilidade dos trabalhadores, é uma responsabilidade da sociedade brasileira. E a sociedade não tem a informação, porque é um controle midiático de informação. Então, por exemplo, tem um amigo meu, né, que fala: vai, posta o seu carro lá no posto de gasolina e tem o seguinte: vamos abastecer o carro com etanol, porque é uma energia limpa. Por que ele fala isso para o pai? Porque ele está vendo na Globo e nos meios de comunicação em geral de que o etanol é uma energia limpa. Agora veja aí, para produzir o etanol, o que tem? Você queima a cana. Você, não, tem uma legislação que vai proibir que vai proibir a queima da cana até 2018. Isso daí está vindo de 5 anos. Esse projeto é renovado e vai se ampliando, e isso daí continua. Então eu queria trazer também, nesse caudal aí de questões, né, uma reflexão sobre como a gente pode informar a sociedade, entendeu, sobre esse olhar da realidade. Não é o olhar que a mídia apresenta para a gente. A mídia está amortecendo a consciência coletiva. E o movimento sindical, no meu ponto de vista, eu já fui assessor da CUT na área rural durante muito tempo. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente está trabalhando muito pouco com a questão da relação do movimento com a sociedade, com as escolas,
com a formação de uma consciência crítica nesse jovem. Esse jovem... Como é que ele está levando essa realidade? Eu faço esse filme nas escolas, é impressionante. É um tipo de indignação. Né? Tudo isso, como a gente naturaliza a violência. Eu moro no Rio de Janeiro. Então você vê um cara lá, um tiroteio embaixo da ponte, e você passa e fala, oba, ainda bem que não está na porta da minha casa. Quando estiver na porta da minha casa, eu vou me incomodar. Né? Então, ou seja, como que a gente pode, numa sociedade em que a violência está degradada, entendeu? Está assim, né? A sociedade é violenta por si, gerar um produto que gere indignação. A gente tem que se indignar com esse tipo de coisa. Né? Então eu queria deixar, para encerrar aqui, né? Infelizmente não vai dar, mas a gente vai estar circulando aí, podemos ir conversando e tal, né? Mas gerar esse tipo de reflexão. Quer dizer, como é que a gente pode agregar a sociedade nessa luta transformadora? Porque melhorar as condições de trabalho aqui não são poucos. Você melhora a tecnologia, você precariza mais, você intensifica mais, você gera mais desemprego, porque o lucro dessa produtividade aumentada com a tecnologia não está vindo nada para os trabalhadores, está indo para a classe patronal. Então, eu acho que agregar a sociedade, ter a ação sindical voltada para as escolas, para uma mídia, a gente vive num mundo de mídia hoje. Né? A universidade não está preparada para isso. A universidade, não vamos contar com a universidade, porque a universidade tem... Por exemplo, para a gente fazer esse documentário aqui, né, você não tem... tem que se preparar, exatamente isso. Eu ia falar agora um pouco. Esse discurso de que a universidade não está preparada e que a sociedade não está preparada, nós estamos preparados. Está faltando vontade. E informação. Porque se nós continuarmos com essa linha política de neoliberal, o Hector até me suplementou, nós vamos precarizar de uma vez. É isso. Essas situações que estão aqui não vão melhorar no Brasil enquanto tiver um governo que está se tomando posse agora. Verdade. É verdade. Não vai melhorar no Brasil enquanto nós não fizermos nossa parte. É verdade. Não vai melhorar no Brasil enquanto nós não tivermos nossas posições políticas. Quer dizer, não adianta a gente vir aqui, não vai melhorar no Brasil se os médicos do trabalho não tiverem uma posição diferente. Porque se não acontecer isso, não vai melhorar não. Não adianta ela vir aqui num encontro como esse e ficar discutindo questões como essa, se os médicos do trabalho continuarem tendo as mesmas posições que tem nas fábricas e também nos outros ambientes. Se os procuradores do trabalho continuarem tendo as posições que a lei é o limite deles. A sociedade não vai avançar, porque continuamos colocar no poder aqueles que estão fazendo tudo isso que a gente está vendo aqui. Perfeito. Então, mas agora me diga uma coisa. Então, esse poder também, essa mudança toda, ela vem em decorrência de um controle da mídia. Eu acho que a mídia está jogando um papel nessa conjuntura, porque hoje em dia é o seguinte... Perfeito. Então, mas a questão é o seguinte, a gente tem um bom diagnóstico sobre as estratégias da classe dominante. Isso não me interessa que eles são assim. Eles vão agir, entendeu, para se manter dessa forma. Eu quero saber no nosso campo que tipo de ações a gente teria que fazer e desenvolver, né, para superar isso. Eu sei que é uma luta desigual, uma correlação de força muito complicada, né, mas eu acho que se a gente não cuidar dessa questão de informação da sociedade, eu vejo, por exemplo, os movimentos sociais, aí, as ocupações das escolas. Os meninos estão sedentos por informações. Eles não querem essas informações que estão na mídia. Eles estão querendo uma informação diferenciada que eles possam ter argumento para discutir. Agora, se o cara fala para o pai que tem que botar etanol porque o etanol é uma energia limpa, isso é falso. Como é que a gente desmonta esse discurso? Desmontar esse discurso não é fácil. Né? Eu concordo plenamente com tudo isso que você está dizendo. Uma proposta que na próximo evento, pós-congresso da ANANT, a gente traga aí universitários também. Maravilha. Porque não adianta a gente trazer só quem está sabendo. É verdade, é verdade. Quem está começando a vida. Bom, gente, está em cima, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela oportunidade e vamos à luta. Pessoal, nós vamos fazer uma readaptação aqui do programa, lembrando que vocês receberam nas suas pastas a amostra que vai ter de cinema, virando aqui a sala Presto, são 6 documentários, 6 filmes que vão passar durante o congresso, né? Deixa pode só um aviso. Ele perguntou quanto é o filme para mim. O filme é de graça, viu? É recurso que não tem nenhum fim lucrativo esse trabalho. Quem quiser pode gravar ali, já levar. Quem não quiser, é só entrar no YouTube, botar lá
Filmografia Beto Novaes. Coloca meu nome que vai aparecer toda a produção que tem sobre esses assuntos do trabalho, né? Eu queria agradecer muito ao Beto Novaes, entregar o certificado. Muito obrigado. Que é um batalhador aí da área da saúde e segurança no trabalho, né? Nós vamos fazer a adaptação, pedir para a gente fazer um intervalo agora o mais breve, né, do que fazer uns 15 minutos, e voltamos na ordem, né? Só vai